Oi, tudo bem? Fique aí para ouvir a palavra de Deus. Hoje vamos ler 2 Crônicas, capítulo 27 e 28. Capítulo 27. O reinado de Jotão, rei de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então, os Amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada, durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e as suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Capítulo 28. O reinado de Acás, rei de Judá. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal, a fim de adorar os Baalins. Acás não fez aquilo que era do agrado do Senhor. No entanto, Jotão, que era o seu pai, fez aquilo que agradava ao Senhor. A gente vê então que há uma grande diferença. Jotão, que é o pai de Acás, que fazia aquilo que agradava ao Senhor, viveu com integridade, viveu de uma maneira que glorificava a Deus, de uma maneira que era correta e agradável aos olhos de Deus. Mas Acás, que é o seu filho, fez aquilo que o Senhor não aprova. Ele seguiu com as tradições que os israelitas estavam fazendo, que era de adorar e cultuar, construir altares a Baalins. E a Baalins são todos aqueles deuses pagãos, todos aqueles deuses construídos por mãos humanas, todos aqueles deuses que os afastam do Deus vivo, que construiu os seres humanos. O Jotão, por fazer aquilo que era correto e agradável aos olhos do Senhor, ele colheu bênçãos que vinham do Senhor. No versículo 6 diz assim: Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Isso revela para nós que a palavra de Deus se cumpre nisso também. O Senhor diz em sua palavra que quando nós semeamos algo, isso nós colheremos. Então, como o Jotão semeou aquilo que era correto e agradável aos olhos do Senhor, ele colheu bênçãos vindas do Senhor também. Obviamente, não é sobre a gente querer fazer as coisas boas com o objetivo de receber algo em troca. Não, porque não é esse o intuito, não tem que ser esse o nosso objetivo. Pelo contrário, nós devemos fazer as coisas com o intuito de glorificar a Deus e não de querer ter algo em troca. Porque nós buscamos viver uma vida de integridade, buscamos tomar atitudes corretas que vão agradar ao Senhor, porque a gente quer nos afastar, nos abster do pecado. Porque o pecado nos afasta do Senhor. E entendendo que nós dependemos e precisamos de Jesus todos os dias, nós queremos nos afastar daquilo que nos afasta dele. Mas agora, nos referindo a Acás, ele tomou atitudes que não agradaram ao Senhor. E mais à frente, vai dizer que os israelitas, eles tiveram uma guerra com o povo de Judá e os israelitas lhes infligiu uma derrota. Ou seja, os israelitas venceram e o povo de Judá perdeu. Só que a maneira como os israelitas estavam atacando o povo de Judá, os derrotou foi com tamanha crueldade. E quando eles estavam voltando para a terra, eles foram para Samaria e levaram mais de 200.000 prisioneiros. No versículo 5 diz assim: Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. O Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicri, guerreiro efraimita, matou Maazeias, filho do rei, Asricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Então aqui no versículo 5 ao 8,
fala sobre esse período em que os israelitas eles atacaram o povo de Judá, eles venceram o povo de Judá, só que com muita crueldade. E eles levaram mais de 200 mil prisioneiros para Samaria, crianças, mulheres, homens. Mas, no versículo 9 adiante, vai dizer assim: mas um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus, e agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora, ouçam-me. Mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá, caso contrário, seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande, e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então, o povo israelita preocupou-se com toda essa situação. Após saberem, através do profeta Oded, que o Senhor havia falado com o profeta Oded, que eles estavam prestes a fazer com que a ira do Senhor fosse para eles ficaram com medo, eles temeram ao Senhor. Então eles decidiram tomar a atitude de obedecer ao Senhor. No versículo 14, adiante, diz assim: então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens, citados nominalmente, apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos, vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim, os levaram de volta a seus patrícios, residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acais enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá, conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timná e Ginzô, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Assíria. Mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acais juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acais descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. O povo israelita, em obediência ao Senhor, eles decidiram libertar os prisioneiros, e não somente isso, eles vestiram eles, deram alimento para eles, os lavaram com bálsamo medicinal, e ainda aqueles que estavam fracos os levou com sobre um jumento para as suas cidades. Então, mostra que mesmo diante de toda a situação, o Senhor teve misericórdia deles, mesmo diante de toda a situação de que eles estavam, mesmo que Judá tivesse sido falho e errante, o Senhor ainda assim deu oportunidade para eles, mesmo assim teve misericórdia deles, e também misericórdia do povo de Israel, porque se Deus não tivesse falado com o povo israelita, a ira do Senhor iria vir sobre o povo de Israel. O Senhor teve misericórdia e usou um profeta do Senhor para falar com eles. Então Israel, em obediência ao Senhor, fizeram aquilo que o Senhor ordenou. E o Judá, mesmo passando por dificuldades, porque em seguida eles vão continuar sofrendo ataques, e Acais ele vai pedir ajuda ao rei da Assíria, eles só pioram as suas atitudes. Mesmo sofrendo ataques, mesmo passando por diversas situações difíceis, eles só
continuam infiéis ao Senhor. Então a gente vê que o Senhor deu muitas oportunidades para eles, mas ainda assim eles insistiram em sua infidelidade. O Senhor falou muito comigo sobre a gente perdoar e a gente pedir perdão. Por quê? Os israelitas, eles foram cruéis com o povo de Judá. E aquilo que o Senhor os ordenou a fazer, eles fizeram em obediência ao Senhor, mas também com o coração arrependido por quererem aprisionar o povo de Judá. Arrependido porque eles estavam fazendo algo que não agradava a Deus, e também arrependidos por querer aprisionar o povo de Judá. E então é como se a atitude deles naquele momento fosse também um pedido de perdão ao Senhor em primeiro lugar, e em segundo aos seus irmãos, ao povo de Judá. E o Senhor fala com a gente que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não seremos perdoados pelo Senhor. E da mesma maneira, por isso mesmo a gente tem que pedir perdão aos nossos irmãos, através das nossas atitudes, mas também ao falar com eles e falar: poxa, você pode me perdoar porque talvez eu tenha agido mal com você em algum momento. Nós devemos pedir perdão porque e se aquele irmão guardar algum remorso da gente? E se ele não nos perdoar, o Senhor também não vai perdoar ele. Então por isso a gente tem que pedir perdão a ele, para que ele possa nos perdoar e assim o Senhor venha perdoar ele também pelos erros e pecados dele. Porque o povo de Judá estava sendo infiel e os israelitas, através dessa atitude como um pedido de perdão ao povo de Judá, se o povo de Judá os perdoasse, o Senhor também perdoaria Judá. Mas Judá insistiu no erro e insistiu em ser falho e ser infiel ao Senhor. Então por isso a ira do Senhor permaneceu sobre o povo de Judá. E isso é uma reflexão para a gente ver como Jotão, que era o pai de Acais, foi realmente servo de Deus e fez aquilo que agradou ao Senhor. Mas Acais, que é filho de Jotão, viveu uma vida completamente diferente, o que revela que mesmo que todos os da família sejam cristãos, mesmo que todas as pessoas que você conhece, mesmo que você tenha um convívio, ou então tenha uma aparência de uma pessoa que realmente diz ser cristã, mas se você não vive como cristão, isso não vai mudar nada na sua vida. Jotão, ele foi cristão e serviu a Deus, mas a decisão de Acais foi totalmente diferente. O Senhor deu livre-arbítrio para nós para tomarmos escolhas, mas nós devemos estar cientes que tais escolhas terão consequências. Então nós precisamos tomar a escolha que vai nos levar a uma boa consequência. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Se a gente semeia a bondade, colheremos bondade. Se semearmos aquilo que for algo devido, aquilo que for agradável aos olhos do Senhor, o Senhor nos permitirá colhermos algo que é agradável aos olhos do Senhor e também uma bênção que vem do Senhor. Deus, ele é bom e é misericordioso. Deus, ele deu muitas oportunidades a Acais, mas Acais, ele insistiu no erro. Mas a gente tem que ver, o Senhor é muito paciente, mas nós não podemos nos acomodar no nosso pecado e, de certo modo, agir pecando, sabendo que o Senhor é paciente. O pecado nos afasta de Deus, o pecado não nos aproxima de Deus, e quando nos acomodamos no pecado, aí que estamos piores mesmo. Então, que possamos refletir sobre as nossas atitudes e examinar a nós mesmos, ver se estamos realmente agindo com uma conduta agradável aos olhos do Senhor, se estamos realmente fazendo aquilo que é agradável aos olhos de Deus, que vemos buscar por mais intimidade com o Senhor, que vamos agir de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com as nossas vontades. E que a nossa adoração seja sincera, seja verdadeira ao Senhor. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas, mas Ele nos deu a escolha, a opção. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós ou queremos viver da nossa própria vontade, que é carnal e que, consequentemente, leva à destruição. Então, queremos viver de acordo com a vontade do Senhor, que é perfeita. Deus te abençoe. Jesus te ama muito. Fiquem com Deus.